Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Como você bem sabe, nessa temporada de 2019, você pode acessar o nosso site e escolher um dos grupos de WhatsApp com os mais diversos assuntos para que possamos debater juntamente com os nossos moderadores de altíssimo nível e qualidade. Essa semana recebo aqui no Porto e Negócios Ricardo Alvarez, CEO da Brasil Porto, e André Ursini, CEO do projeto Andaraguá. Ursini, no último bloco nós debatemos muito em relação a esse teu projeto e eu preciso te fazer o questionamento em relação à questão da viabilidade econômica financeira de um projeto tão grandioso quanto esse. Como é que está aí o teu BP, o teu Business Plan em relação a esse projeto? Quando nós iniciamos lá no ano de 2005 com a compra das áreas, eu sempre digo que o Andaraguá é um projeto vivo, ele vive sofrendo transformações e até ele estar pronto, ele vai ter mais algumas transformações e até em questão do que o mercado vem alterando, né? Aí a gente tinha um estudo de mercado, a gente tinha uma viabilidade. Em 2014, quando nós obtivemos a licença prévia da CETESB, para nossa surpresa, 2 meses depois, houve uma ação civil pública do Ministério Público para anular todo aquele processo de 6 anos que a gente vinha fazendo. Aí a gente aproveitou esse tempo que a gente tinha disponível entre julgar a ação, o recurso do Ministério Público e tal, a gente pegou e contratou a KPMG para vir para dentro da empresa, colocamos eles lá na Paulista com a gente e começamos a desenhar um novo projeto. O que é? É reduzir custo, é ampliar a vantagem. Aí surgiu a coisa da Fundação Andaraguá, que ela é voltada à pesquisa, à tecnologia, à inovação. A gente foi lá no Vale do Silício, pegou o mesmo princípio que eles utilizaram lá atrás para colocar universidade, empresas e recursos para que essa roda começasse a girar. A gente trouxe o mesmo princípio para a fundação, porque isso a gente qualificando mão de obra com qualidade, a gente vai ter empresas de melhor resultado e isso a gente vai ter um resultado do empreendimento melhor ainda, né? Então a gente começou com a KPMG a criar algumas alternativas, alguns blocos de negócio separado para que a gente encurtasse o nosso payback aí do nosso investimento, né? Payback então, hoje em torno de 7 anos. Tá. Então a gente vem modernizando isso aí, mas a equação financeira dele é bem tranquila. O que dá um pouco de insatisfação é a pista do aeroporto, porque as tarifas aeroportuárias são tarifas muito baixas. Para você ter uma ideia, quando você embarca, você compra uma passagem aérea, você paga R$ 34,50, o operador fica com R$ 27,00, ele fica com 70% do valor da tarifa. O restante é imposto. O restante, 30%, vai para o fundo do Profaar, que é investimentos em aeroportos públicos e mais algumas coisas que eles fazem, né? O que não faz o menor sentido, se nós estamos concebendo todos os aeroportos do país... Mas a Infraero continua como acionista, né, nessas concessões, né? Então ela precisa ter recursos ainda, né? No nosso caso, como a gente não vai operar passageiro, só vamos operar carga, mas mesmo as tarifas de pouso e decolagem, permanência, elas ainda são baixas, né? Então, a operação do aeroporto, a operação aeroportuária, ela tem um pouco mais de... O retorno dela é de 12 anos. Mas a gente, quando coloca na média, aí vai dar em torno de 10 anos. Aí é uma operação satisfatória para o nosso negócio que a gente planejou para isso aí. É um projeto de longo prazo, né? A gente acredita aí que em 20 anos a gente consiga ter ele todo operando, 10 anos de obra e 10 anos para estruturar tudo isso. Então, ele está dentro da nossa previsão de retorno aí, que seria alguma coisa em torno de entre 7 e 10 anos. Ricardo, quando a gente fala em todo esse cenário, eu tenho algumas percepções em relação a um processo tão grandioso quanto esse e me preocupa muito, principalmente quando a gente trata essas políticas de tarifação dentro do nosso país. Nós já temos uma carga tributária grandiosa, eu acho que o governo foi bastante infeliz em escolher a reforma da Previdência para dar o start, né, nesse desgaste político que a gente tem dentro do nosso país, porque você favorece uma ponta, não a outra. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas eu acho que a gente deveria ter passado primeiro por uma reforma tributária, fomentando o negócio, para depois tratar dos outros assuntos, porque negócio é o que gera economia, é o que gera emprego, é o que traz a tranquilidade para que você possa gerar, né, dividendos para fomentar o teu país ou propriamente o teu negócio. Revisar a nossa política tarifária, seja na área portuária ou seja em outras áreas, é o caminho? O que está faltando para isso, Ricardo? O reflexo da política tarifária, né, na verdade, vem depois da questão burocrática, né?
Então, é inevitável, eu tenho atuação em outros portos, na verdade estamos em 5 portos no país. É inevitável a comparação. A questão burocrática, uma LI no Porto de Santos demora em média 15 a 20 dias para ser deferida. Uma LI em outro porto, vamos dizer, no porto de Santa Catarina, por exemplo, com 3, 4 dias está deferida. Isso, obviamente, remete à tarifa mais Sim. alta, enfim, a custos. Na questão tarifária propriamente dita, eu acho que é assim, o tema global é redução de custos. Então, aonde o empresário e o profissional de cada segmento tem que atuar? Em otimização, né? Então, você pega, por exemplo, na questão do rodoviário, existe aí os bitrens, né? Que são os duas composições que carregam containers de 20, ou o rodotrem, que são 2 composições com containers de 40 pés. Qual é o sentido disso tudo? Você tem uma mão de obra que é precária, vamos dizer assim, ou escassa, que é o motorista, que já sofre diante dessas leis que a gente tem que cumprir, obviamente, você tem um motorista ao invés de 2. Com isso, você tem uma redução de custo, tá certo? Só que isso acaba morrendo, por quê? Você chega num terminal, por exemplo, os terminais, eles não têm a capacidade de receber esse tipo de composição. Dando como exemplo, ok? A Serra de Santos não permite descer as 2 composições. Então, olha que interessante. Você faz um investimento, esse investimento não é baixo, ok? A fim de de ter essa redução e repassar ao cliente, que te cobra constantemente, e você trava na chegada. Então, por exemplo, essa composição, ela chega no topo da serra, tem que ter um outro cavalo mecânico rebocador aguardando para poder desatrelar e descer os 2 juntos. Suscetível aos problemas de trânsito, aos impactos que nós temos dentro da serra. A tudo. Detalhe, a concessionária da via, ela não tem, ou melhor, tinha uma área destinada a isso e simplesmente cortou, não existe mais. Isso é feito hoje em cima de um viaduto, sem a menor segurança, ninguém se responsabiliza por nada. Desceu a serra, você atrela novamente essa composição. O único terminal aqui na Baixada, ou dos únicos que aceitavam esse tipo de composição, hoje cobra para fazê-lo. Ou seja, você tentou reduzir de uma ponta, mas de alguma maneira acharam a oportunidade de se cobrar na outra. O que impacta muitas vezes em 20% do valor do frete. Uau. Então, ou seja, eu acho que o empresário, acho que no modo geral, voltado aí para o setor portuário, é maravilhoso o projeto, mas se não tiver consciência de fazer um pouquinho mais, pensando na questão custos, o Porto de Santos ele não vai viver do rótulo do maior porto da América Latina por muito tempo. Tem perdido espaço, isso eu já vinha falando no outro programa. Eu tenho pontuado isso também bastante aqui no nosso programa, Ricardo, porque a gente precisa se preocupar em garantir o espaço que o Porto de Santos tem. Exato. Então, além da questão burocrática, essa questão de custos, eu acho que isso tem que ser abordado e repensado com muito mais responsabilidade. André, eu fiz questão de trazer o Ricardo, porque o Ricardo é um profundo conhecedor dessa área logística, principalmente. Você está querendo construir esse centro logístico e eu acho que a gente está fazendo bem esse contraponto para poder gerar esse debate de qualidade. E aí eu te pergunto, por que escolher a localidade próximo ao Porto de Santos, em virtude de todas as dificuldades que nós temos? O empresariado hoje, a parte pública do processo, né, vem recebendo bem esse projeto? Você tem sido, de alguma forma, ajudado no bom sentido, que eu digo, para que você possa dar continuidade nesse projeto? Ou muita dificuldade tem sido encontrada, André? Muita dificuldade tem sido encontrada. Incrível, né? Eu lamento, incrível, assim, incrível, um projeto de 1 bilhão e 500 milhões de reais de investimento privado, que vai gerar 17 mil empregos direto, um governador não ter colocado isso embaixo do braço e ter falado isso é um projeto de mesa de governador. Mas a gente vem enfrentando, a gente vem dia a dia construindo isso aí, né? Mas a questão tributária, eu vou falar que esse ano já deu uma melhorada. Eu vinha durante uns 3 anos conversando com o ex-governador de São Paulo sobre a tributação do ICMS do combustível de aviação. Porque o estado de São Paulo ainda era o único estado da federação que mantinha 25% do ICMS. Isso é um impacto muito grande. Porque o combustível, quando você compra uma passagem aérea, ele corresponde a 31% do custo da composição da passagem. Aí você tributa 25% ou você tributa 12%, que é o Rio de Janeiro, ou você tributa 7%, que é Brasília. Então o que estava acontecendo? Os aviões não estavam mais abastecendo em São Paulo.
Ah, mas a gente ainda tem o maior aeroporto do Brasil, que é Guarulhos, que vende 30 milhões de litros de combustível dia. Temos. Mas do mesmo jeito que o Ricardo estava falando, né? Você busca alternativas e foge do estado de São Paulo. A gente vem perdendo carga no Porto de Santos, a gente começa a perder abastecimento de avião no estado de São Paulo. E com uma única reunião com o novo governador aí, ele conseguiu baixar de 25% para 12%. Então já foi um grande avanço. Eu acredito que o governo do estado hoje ele tem um olhar mais atento para essa questão tributária, né? Nós lá no Andaraguá, a gente desde o princípio criou esse princípio de fazer a economia para o empresário. Então o que a gente fez? Lá a gente criou, nós temos um pedido de ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, temos um pedido de entreposto da Zona Franca de Manaus, que o único estado da federação que ainda não tem o entreposto é o estado de São Paulo, tá? E a gente criou um negócio chamado Condomínio Consorciado de Produção. O que é isso? É colocar algumas empresas do mesmo segmento dentro do mesmo espaço para que não haja bitributação. Vou te dar um exemplo. A Volkswagen fez isso em Resende, na fábrica de caminhões. Então, ela reuniu todos os fornecedores de peça dentro da fábrica de Resende e eles não haviam tributação, porque eles estavam debaixo de uma única pessoa jurídica. Então, o cara do chassi repassava para o de pneu, que repassava para o de motor, sem tributar. Então, isso dá uma economia que o caminhão Volkswagen hoje custa 35% mais barato do que os outros caminhões do mercado. Inteligente a gente tratar da revisão tributária efetiva no nosso país do que a gente ficar fazendo essa engenharia que a gente faz hoje em todos os segmentos? Eu acredito que seria até mais honroso da parte do governo enfrentar esse problema de uma vez e ter essa consciência de que o Brasil precisa fazer isso, porque a gente está dentro de um universo do globo terrestre e hoje a gente compete entre os mercados. A gente chegou ao final do nosso programa, mas eu não posso encerrar o nosso programa sem fazer esse questionamento para o André. André, como já dizia a minha avó, quando é que você dá a primeira enxadada lá no terreno para que esse projeto saia? Qual é a tua expectativa? Eu dou a enxadada pessoalmente. Eu tinha certeza que todo mundo estava se fazendo essa pergunta. Eu dou a enxadada pessoalmente no dia seguinte que eu pegar minha licença. A gente tem um prazo aí, logicamente, que a gente vem trabalhando para que no segundo semestre desse ano, se Deus nos permitir, a gente consiga iniciar a obra. Vou te permitir fazer essa solicitação para que a gente tenha a oportunidade de acompanhar para e passo essa obra, porque eu acho que é uma obra importante para a nossa região. Porto e Negócios vai ficando por aqui. Antes, quero agradecer a presença do Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre bom te ter, porque você leva informação de qualidade para o nosso telespectador. Eu que agradeço e sempre que precisar estamos à disposição, cooperando da melhor forma possível. Muito obrigado. André, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Também estaremos sempre à disposição para discutir isso, que é logística. Eu acho que é o crescimento, é o futuro. Então a gente tem que discutir muito esse assunto para a gente encontrar soluções melhores para o Brasil. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, fazer o que você gosta é liberdade. Gostar do que você faz é felicidade. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.